Olá, bom dia, meus amigos. Hoje é sexta-feira, véspera do dia de São José, e nós continuamos a nossa conversa semanal. Agora, de uma maneira mais chique, a Pascom se disponibilizou a nos ajudar a fazer essa nossa catequese semanal. E nós estamos falando sobre o credo, e já falamos sobre creio em Deus Pai, e agora estamos falando sobre creio em Deus Uno e Trino. Portanto, nós continuamos nossa busca de elementos que nos ajudem a chegar à compreensão do que nós dizemos, porque Deus é Trino. Portanto, elementos que nos ajudem a chegar à Santíssima Trindade. No último número, ou na última edição, falamos da sabedoria. Hoje nós procuraremos refletir sobre a palavra de Deus. No Antigo Testamento, ela está em conexão bem determinada com a revelação do Deus vivo e uno, que por eleição voluntária, amorosa e livre, revelando-se e trazendo a salvação, atua na história do seu povo, e precisamente por meio de sua palavra. Assim, a palavra de Deus para Israel está presente com a máxima eficácia na história da revelação e salvação. Vamos agora ver alguns significados de palavra de Deus no Antigo Testamento. Primeiro significado: palavra de Deus é palavra orientadora, manifesta a vontade de Deus a seu povo, presente principalmente na aliança do Sinai. A aliança do Sinai é aquela que está no livro do Êxodo, capítulo 20, onde o Senhor apresenta os 10 mandamentos. É uma aliança bilateral. Deus propõe e o povo aceita. Nós faremos tudo o que o Senhor disse. Neste citado texto, o Senhor Deus se apresenta com estas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te fez sair do Egito, da casa da servidão. E a seguir passa a sua orientação a todo o povo, dizendo: não terás outros deuses diante de minha face, não farás escultura. Vale a pena você em casa ler todo o texto. Eu vou repetir aqui a citação: Êxodo capítulo 20, versículo do 1 ao 21. Estas palavras, recebidas por Moisés e anunciadas ao povo por ele, constituem para Israel o fundamento inalienável de todas as obrigações morais da vida e da aliança. Ao serem postas por escrito nas tábuas, a palavra fica documentada. No documento, Israel tem a promessa da salvação, enquanto obedecer às ordens de Deus e manifestar sua vontade de ser seu povo, como nos ensina o livro do Deuteronômio. E agora, ó Israel, ouve as leis e os preceitos que hoje vou ensinar-vos. Ponde-os em prática, para que vivais e entreis na posse da terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos dá. Deuteronômio, capítulo 4, versículo 1. O segundo sentido de palavra de Deus é palavra profética. É uma palavra do momento histórico. É palavra de Deus ouvida pelo profeta e pronunciada em nome de Deus. A palavra torna o profeta um enviado de Deus. Embora pronunciada pelo profeta, é o próprio Deus agindo, anunciando, conduzindo, salvando, juntando. Neste sentido, a palavra profética é a viva voz da palavra orientadora
concedendo-lhe dinamismo e atualidade. O terceiro sentido da palavra de Deus, palavra do Criador, é ordem e preceito para que tudo o que foi criado entre em existência. Ela procede de Deus e tudo cria. Ela é forte e transforma o caos. O Salmo 32 ensina: pela palavra do Senhor foram feitos os céus, versículo 6, e acrescenta: porque Ele disse e tudo foi criado, Ele ordenou e tudo existiu, versículo 9. O salmo citado está em consonância com o livro do Gênesis, capítulo 1, onde se lê que Deus diz: faça-se e a coisa é feita. Este significado da palavra de Deus no Antigo Testamento traz à tona a transcendência de Deus, ou seja, Ele é o totalmente outro, bem como a sua imanência, ou seja, o fato de Ele estar no meio de nós, como Deus conosco. Isto se torna mais claro com a leitura do primeiro capítulo do Evangelho segundo João, que destaca a eternidade e transcendência da palavra de Deus, que é Deus como Ele e por meio do qual Deus cria todas as coisas e que se encarna e habita entre nós. Você pode conferir o primeiro capítulo do Evangelho de João, versículos do 1 ao 17. Este Evangelho começa dizendo: no princípio era o Verbo, a palavra de Deus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Este significado da palavra de Deus é o mais significativo para a nossa proposta, pois nos ajuda a conservar o monoteísmo de Israel e a encarar a pluripersonalidade de Deus, que sendo uno na sua natureza, por isso mesmo um só Deus, revela-se trino em pessoas, trindade. No próximo número, nós procuraremos ver melhor estas questões. Eu quero desejar a todos vocês um bom final de semana, com saúde, paz e muitas alegrias, e convido-os a participar das celebrações da nossa comunidade e em especial as celebrações alusivas ao terceiro domingo do tempo da Quaresma e ao dia de São José. Desejo, portanto, para vocês que a palavra de Deus transforme as suas vidas e seja sempre constante para orientar os passos de vocês. E agora quero invocar sobre você e sua família a bênção do nosso Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre vós, pela intercessão de São José e pela imposição das minhas mãos sacerdotais, a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até o próximo encontro.